Boa noite, hoje é o vídeo 77 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Então serão 365 vídeos, de mostrar uma perspectiva da realidade, de mostrar como eu entendo ou compreendo, de uma filosofia de algum tema e uma opinião. E lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, estou querendo buscar uma interpretação um pouco mais aprofundada de cada assunto. É claro que quando eu venho trazer isso aqui seria mais como se fosse um vlog, um diário, como se fosse uma retrospectiva de uma cápsula de tempo que daqui 15 anos eu gostaria de rever dos conceitos que eu pensava para ver se eu mudei alguns conceitos, o quanto efetivamente eu mudei a minha percepção da realidade. E o tanto que eu falo de percepção e de perspectiva de realidade, hoje eu gostaria de falar da realidade. Acho que a realidade em si é uma coisa tão complexa que eu acho que até mesmo após esse vídeo eu já vou ter talvez uma outra perspectiva dela. Porque para mim a realidade ela pode ser e ela pode não ser ao mesmo tempo. E ela existe vários níveis de compreensão. Você pode ter uma realidade individual e você pode ter uma realidade coletiva. E a realidade individual ela está associada à sua percepção e à sua reflexão com relação às suas experiências, da forma como você interpreta a realidade em si de forma individual. E a realidade coletiva é a forma como, através das experiências coletivas, através de como a dinâmica da ordem e das regras, como as coisas funcionam, te dá um certo alicerce para estabelecer a realidade e a reafirmar como validação. Acho que eu fiz um vídeo sobre a validação da realidade individual, mas no âmbito do todo. Ficou confuso, mas é facilmente explicável do que se você não está compactuado com a realidade coletiva, você é visto como louco. Se você está compactuado firmemente na sua realidade individual, mas não se externalize, não se expresse assim, mesmo você consegue atuar na realidade coletiva, você não é louco, você está coerente, né? Então, dessa forma, quando eu falo em alguns vídeos antigos de rasgar o véu da realidade, é entender um pouco o que teria depois da realidade em si, não individual, mas coletiva, né? É difícil explicar isso, como que eu poderia interpretar? A forma como eu enxergo, como eu vejo, é de que poderia até utilizar, acho que do paradoxo do navio de Teseu, de que todos nós estamos absorvendo e sendo inseridos perspectivas e realidade de várias pessoas ao mesmo tempo. E que talvez se existisse Deus, o ser supremo, e eu acredito que existe Deus, mas se tem uma perspectiva de que ele criou toda a realidade absoluta, e se fosse uma regra condicionada aqui, a realidade exprimida estaria de acordo com a realidade de cada indivíduo, porque se eu vejo e entendo e compreendo que Deus fragmentou cada indivíduo a ter uma percepção da realidade individual. Então, cada pessoa, cada ser humano tem um fragmento de Deus, porque Deus gostaria de experienciar ou experimentar todas as perspectivas de realidade e assim ele conseguiria entender e compreender todas as condições e as perspectivas de todos os seus filhos. Poderia dizer dessa forma. Acho que agora eu consegui explicar algo. Mas para mim, ainda é bem complexa essa ideia de que nos níveis da interpretação que a gente fez no começo dos vídeos, que você fez, no âmbito físico, no âmbito emocional, que é a interpretação da alma, e no âmbito espiritual. Então, a realidade como um todo, ela só é enxergada e vislumbrada no âmbito espiritual, né? Ela é uma interconexão de todos os indivíduos. Então, aquilo que nos dá lastro e firmeza na nossa realidade, na perspectiva de cada um, é aquilo que cada um enxerga e tem os seus conceitos, suas ideias, suas crenças, sua religião, tem todos os seus ideais, a sua identidade em si, né? O seu eu, o seu ser é único
e a somatória de todos os seres que existem, a união de todas as consciências seria um vislumbre, talvez, da perspectiva mais próxima de Deus, poderia dizer assim. Então, como é complexo isso e, por exemplo, daria para até falar no sentido de que se eu digo uma coisa que eu trago para esse plano, que é uma ideia, né? Vamos supor que eu crio um código. Eu crio um código aqui do nada. E84 mimo infinito L13 ETN. E eu digo que todos aqueles que usar esse código no futuro vai estar blindado pela, sei lá, evolução das máquinas. Então, se tiver um apocalipse das máquinas, aqueles que utilizar esse código vai estar blindado. Então, eu trouxe algo irreal do âmbito do mundo das ideias, algo que eu pensei aqui agora, e me expressei e externalizei, né? Então, é algo que não faz sentido para ninguém. Se faz sentido para alguém aí, então eu me preocupo, porque eu acabei de criar um negócio do nada. Então, se eu criei algo aqui do mundo das ideias e trouxe e me expressei para o plano, e talvez outras pessoas irão ouvir os vídeos, e para alguém faz sentido. Será que vai existir algum momento em que esse código ou essa expressão se tornará uma realidade que será usada e fará sentido num futuro distante? Porque até então depende não só de um indivíduo. Um indivíduo não faz a diferença na expressão disso, mas a expressão se começa a ser moldada e se tornando cada vez mais real, ao passo que muitas outras perspectivas e realidades diferentes, outros indivíduos, outros seres humanos começam a pensar, entender e utilizar dessa forma pensamento para construir e trazer essa ideia para a realidade. Nossa, ficou muito confuso. Não estou conseguindo falar. Talvez estou me esforçando muito e seja algo muito simples, né? A realidade em si. Mas qual que é a ideia central disso? Que se é algo que cada indivíduo, cada pessoa pode trazer algo do âmbito da sua consciência e da sua mentalidade, algo dos seus pensamentos para esse mundo, e com aquela interpretação de que talvez nós temos mente infinita, nós temos mente finita, não poderíamos conceber todo o tipo de realidade que existe. Isso quem só poderia fazer é Deus. Acho que eu fiz um vídeo sobre Deus falando na questão do pensamento que ele pode pensar nas infinitas variáveis, nas infinitas coisas da existência. E a ideia seria muito interessante, mas muito perigosa de fazer com que todos tenham uma consciência e um pensamento único. E esse pensamento único daria para a gente provar a existência de Deus, né? Ou não, né? Isso aí seria uma ideia, uma maluquice total. Mas talvez teria pessoas que achariam interessante absorver a consciência e as experiências de todas as pessoas para que tenha uma compreensão mais próxima de Deus, que talvez não seria o Deus em si. Alguns poderiam dizer que seria o anticristo, né? Mas não sei. É uma loucura, é uma coisa assim fora da realidade. É simplesmente minha mera, humilde e insignificante opinião. Mas que a ideia em si da realidade ela é tão complexa que essa ideia de gerar um pensamento e esse pensamento está culminando e compactuando com o bem, e conforme esses pensamentos vão sendo distribuídos, e muitos livros sagrados, muitas religiões distintas falam dessa ideia de todos tá exercendo ao máximo a essência do ser humano sobre princípios e valores humanos, e acredito que talvez por esse caminho, que é um caminho muito difícil, mas que se fosse gradualmente estabelecido e essa conexão entre as pessoas sendo sempre genuína nos seus máximos princípios e valores humanos, talvez poderíamos vislumbrar a presença ou até mesmo a volta do verdadeiro Jesus Cristo, porque foi de uma forma humana que foi consolidada essa experiência de uma consciência e um pensamento único, né? Mas daí muito longe da minha realidade. Esse foi um dos vídeos que eu fiz mais assim, sem entender muito bem também o que eu tô falando, porque
eu estou buscando entender profundamente a ideia da realidade em si e você fragmentar ela, deixar não desejar ela, no sentido de que se toda a realidade que foi exprimida com relação à minha existência, ela está respaldada de várias ideias fragmentadas de muitas outras pessoas que colocaram algo sobre mim, que talvez não é sobre o que eu sou, que na verdade o que cada um é a mais pura essência da alma. Você teria que compreender profundamente a sua identidade do seu eu, e talvez o seu eu verdadeiro daria um pingo da sua essência, que é a sua alma, o vislumbre do espírito, que seria a realidade. E fazer isso é muito difícil, porque conforme você quer deixar que muitas coisas, vieses, princípios e valores que foram impostos a você, e você tem que criar, não criar, mas você tem que perceber e entender que até mesmo a sua própria identidade talvez foi moldada pelos seus pais ou foi moldada pelos seus amigos, e a sua identidade mais pura essência humana talvez esteja algo dentro de você que só é percebido através do perdão. Acho que eu fiz um vídeo sobre o perdão, né? E aí ficaria mais fácil se acompanhar, porque aí eu teria que falar sobre o perdão também, mas eu já falei sobre o perdão. E aí, fazendo isso, talvez temos o vislumbre da nossa máxima essência e da sua máxima realidade do seu eu, né? E aí você consegue enxergar a realidade real do seu eu individual, mas que ainda assim, para enxergar a realidade real do coletivo, ela é bem complexa, que talvez esteja associada com a glória coletiva, né? Não sei. Aqui foi especulação demais e muita viagem. É uma ideia que eu tenho, uma coisa interessante, e vou buscar compreender um pouco mais sobre isso, mas ainda é muito complexo. Eu sei que tem muitos filósofos, muitos pensadores que têm ideias diferentes, e eu sei que essa ideia da realidade ser variável e mutável de acordo com os pensamentos distintos de cada indivíduo, ela é bem plausível, porque isso que nos faz e nos força para a ideia de progresso, né? E de movimento. Mas enfim, lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, que hoje um pedacinho da realidade, o que é a realidade para mim, é esse monte de informações complexas, que para mim é muito complexo, que tem muito ainda que entender e compreender, que para mim faz um pouco de sentido, que para expressar é muito difícil, porque talvez a realidade real e absoluta não possa ser expressada, mas sim sentida. Obrigado para quem viu até aqui e até amanhã no vídeo 78.